Eles nem disfarçam mais, a Fla Press existe sim, e o jornalista André Izerk, do Sport TV, deixou claro toda a dúvida que o torcedor vascaíno tinha. E o ex-treinador do Vasco da Gama, Alberto Valentim, colocou o Vasco na justiça, cobrando mais de 1.700.000 por conta de verbas trabalhistas. E o cria do Vasco da Gama, o lateral esquerdo Leandrinho, foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo que vai acontecer no Chile, Sub-20. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você aí se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente que é importante, e também não esquece de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 13.200 inscritos, falta somente 10, então dá aquela moral, se inscreve aí no canal, beleza? Agora vamos para as informações. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o André Izerk, jornalista do Sport TV, bastante conhecido, e, cara, ele deixou claro pro torcedor vascaíno que realmente existe a Fla Press, né, que a mídia apoia o Flamengo, isso é claro. E olha aqui, vou dar o play no vídeo pra vocês assistirem e terem a certeza absoluta do que a gente tava falando antes. Desde muito tempo a gente tinha essa certeza e agora tá na nossa cara. De fora do Rio. Sim. Só quando narraram o Flamengo, já tendei a puxar pro Flamengo. O que você, essa questão e até ampliando pro Corinthians e São Paulo, essa questão da Fla Press e tudo mais, como é que você observa isso assim? Cara, tem gente que me confunde, assim, que acha que eu sou anti-Flamengo porque eu falo da cobertura da mídia. Nos anos 80, eu pedi de presente de aniversário pra minha família ver um jogo do Flamengo do Zico no Maracanã. Eu tinha fascinação pelo time do Zico, pelo Flamengo no Maracanã e tal. E aí, quando eu venho morar no Rio de Janeiro, em 2010, meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram pra fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era pra dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente pra ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada, foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara, Guanabara é do Mengão, e outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí, o Flamengo ganha a Taça Guanabara, a Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual pra igual. A coisa não bate. Então assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. Esse pegou a época do Extra forte também, né? Pode ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então assim... O lance também, aqui no Rio, não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático, eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu falei do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, é isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia, foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia o Redação, e isso era muito claro pra mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa, mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada pra... No Rio, eu sempre dou um exemplo aqui pra galera entender, assim, as rádios, né, onde a gente trabalha, as rádios, pelo menos, e os jornais também, faziam a seguinte distinção: o melhor repórter, linha de frente, cobre o Flamengo. Sempre foi assim. Geralmente é o mesmo que a seleção. O melhor repórter do jornal cobre o Flamengo. Ou seja, a nata do que tem ali de profissionais nos veículos do Rio, a nata cobre o Flamengo. Aí a pessoa vai falar, mas por audiência, né? Você tem ali a torcida muito maior, tudo mais, mas estou explicando como funciona. E é assim que funciona, né? Pra você, por exemplo... Na minha vida aqui no Rio da imprensa, o Vasco também. Não, onde tava... Os caras não podiam ter... Mas peraí, não podia ter nenhum foco no Vasco. Não, hoje. O Vasco hoje. Tá muito fácil dar porrada no Vasco hoje. Sim. Então, assim, há pouco tempo, o São Januário passou por uma interdição absurda. Ela não tinha sustentação de pé nem cabeça. E, por exemplo, eu acho que se isso tivesse acontecido com o Flamengo, por exemplo, ia ter uma comoção na mídia. Era muito mais lobby, né? Pô, que absurdo,
haveria uma defesa do Flamengo. Não houve, em massa, uma defesa do Vasco quando o São Januário estava interditado. Não mesmo. Pelo contrário, até um preconceito com o São Januário. É uma falta de respeito com a grandeza da história do Vasco. Então eu acho que é isso, assim. Foi se criando uma cultura que o próprio torcedor do Flamengo se habituou a isso, que o Flamengo tem que ter um tratamento diferente. Então quando o Thiago vem aqui e fala que faz uma narração neutra e as pessoas reclamam, é porque o torcedor foi criado nesse tratamento diferenciado pro Flamengo, no qual você não pode elogiar o John Arias. Pô, como assim? Tá elogiando um jogador que não é do Flamengo? Que absurdo é esse? Entendeu? É isso. Tá certo. Então tá aí, cara. Acho que tá mais claro pra... Pô, acho que se alguém tem dúvida depois de assistir esse vídeo aqui, me desculpa, cara, mas você não bate bem na cabeça, né? Claramente existe sim a Fla Press. Existe completamente. A mídia, ela quer falar sempre do Flamengo. O Globo Esporte do Rio de Janeiro é 20 minutos falando do Flamengo, aí coloca 10 do Vasco, 5 do Botafogo e do Fluminense. É isso, entendeu? É exatamente isso. Em vez de ser todo mundo igual, 20 do Flamengo, 20 do Vasco, 20 do Fluminense, 20 do Botafogo. Não, é sempre diferente. É sempre o Flamengo querendo ganhar mais dinheiro do que os outros. Sempre querendo ser o superior de todo mundo, o fodão, né? Cara, é ridículo, né? Fato é esse, é ridículo. E o Rizek, cara, que é um cara que eu critico às vezes, eu discordo de algumas coisas, algumas opiniões que ele tem, mas é um cara que deixou claro pra gente aqui, né? É um cara que deixou... Meu irmão, o torcedor agora vascaíno não tem mais dúvida nenhuma que realmente existe sim a Fla Press. E é algo ridículo, na minha opinião. É algo, meu irmão, pô... ridículo, a realidade é essa, ridículo. Bom, pessoal, uma outra informação agora é sobre o ex-treinador do Vasco da Gama, Alberto Valentim, que teve uma passagem pelo Vasco em 2019 e tá cobrando o Vasco na justiça, tá? Mais de R$1 milhão. É isso mesmo. Vamos para as informações aqui. Segundo o podcast Cruz Maltino, o ex-treinador do Vasco da Gama, Alberto Valentim, cobra o Vasco na justiça e pede impugnação na recuperação judicial. O administrador judicial listou o valor devido em R$1,7 milhões, quase R$1,8 milhões, referentes a verbas trabalhistas. Então tá aí, ó, dívida do passado do Vasco da Gama, antes até mesmo da 777, né? O Valentim, pessoal, contesta afirmando que o crédito não foi atualizado desde 2022. Então quer dizer que tem mais dívida por aí e não foi atualizado mais ainda. Ele pede que seja reconhecido o valor correto e atualizado até o dia 24/2/2025, que aí seria mais ou menos R$2.136.000 e bulufos. Cara, é muito dinheiro, né? Se realmente tem essa dívida, se o Vasco tá devendo realmente esse dinheiro, é algo ali, cara, desesperador, né? É um dinheiro que, obviamente, não vai, pô, Vasco tá pobre depois disso. Claro que não, mas faz uma diferença grotesca nos cofres do Vasco da Gama, né? Tendo que pagar aí R$2 milhões pra um treinador que era pra ser pago em 2019. É algo inacreditável e é mais um problema de antigas gestões, né? Vem a 777, vem o Campelo, vem um ex-presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, e assim vai a turminha de lá de trás, né? Que deixou o Vasco cheio de dívida e hoje a gestão de hoje do Pedrinho tá tendo que pagar, né? A diferença, pessoal, é cerca de R$356.000 a mais, né? Esse crédito atualizado que o Alberto Valentim tá pedindo à justiça. A cobrança vem de verbas rescisórias, FGTS, multas e encargos reconhecidos pela Justiça do Trabalho em 2019. É importante, o pedido se baseia no artigo 9º da Lei 11.101/2005, que determina que os créditos em recuperação judicial devem ser atualizados até a data de ajuizamento. Então, cara, tá aí, ó. Ou seja, Alberto Valentim quer que o valor real conste no quadro geral de credores no Vasco da Gama. Cara, mais uma dívida aí no Vasco, né, de antigas gestões, como eu falei pra vocês. É algo ali, cara, inacreditável, né, e essas dívidas é algo que não faz o Vasco ir pra frente, né, parece. Não, pô, essas antigas gestões do Vasco da Gama que deixou o Vasco cheio de dívida, não fez nada no passado, não fez um CT decente, nada disso. Enfim, cara, desesperador essa situação, né?
Bom, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre o lateral esquerdo do Vasco da Gama, o cria da base, Leandrinho. Tá, o Leandrinho, como eu falei no vídeo de ontem pela tarde, muita gente não assistiu, então assiste lá que é importante. A gente falou sobre o Pumita Rodrigues, que pode estar de saída do Vasco. Bom, o Leandrinho, pessoal, ele foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20, que vai acontecer no Chile, da seleção brasileira, tá? Então tá aqui, ó. O Vasco postou nas suas redes sociais: o cria da base forte foi convocado para defender a seleção brasileira Sub-20 na Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. O Brasil está no grupo C da competição, junto ao México, Marrocos e Espanha. Então, obviamente, a gente vai estar na torcida aí pelo Leandrinho para dar tudo certo. Lembrando que o Vasco recusou uma proposta do Clube Bruges da Bélgica de 20 milhões de reais, visando essa Copa do Mundo. Que o Leandrinho fosse convocado, recebesse oportunidades, e ali, obviamente, vai ter um monte de olheiros, e aí algum clube do futebol europeu faça uma proposta pro Leandrinho, esteja interessado, né? A intenção do Vasco era essa: o Leandrinho jogar a Copa do Mundo Sub-20 para ser mais valorizado no mercado, e aí, obviamente, o Vasco vender por um valor superior a 20 milhões de reais, tá? Informação importante pra gente poder saber. Um outro detalhe, pessoal, que é uma curiosidade, né? Além de um moleque do Sub-10, se eu não me engano, bem novinho da base do Vasco da Gama, fez seu contrato com a Nike, né? Agora o cria do Vasco da Gama também, o Diego Minetti, que é uma das joias aí preciosas do Vasco lá na base, Sub-17, Sub-20, né? Renovou o seu contrato, seu patrocínio com a Nike. E aí, o que tem a ver, João? Pô, o cara renovou o contrato com a Nike, o que tem a ver com o Vasco? Tem tudo a ver, porque ano que vem, segundo informações, nada ainda, né, oficial pelo Vasco da Gama, até porque hoje a gente tá com a capa até o final do ano, tem um contrato do Vasco com a capa, mas, segundo informações dos jornalistas, o Vasco tá fechado com a Nike, né? Então, cara, tem tudo a ver aí, alguns jogadores do Vasco da base sendo patrocinados pela Nike, o Diego Minetti renovando seu contrato com a Nike. Então, cara, tem tudo a ver aí com o Vasco da Gama, obviamente, né? Então é uma curiosidade importante pra gente poder saber sobre essa situação aí do Diego Minetti. Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou sobre essa situação aí da Nike, né? Que em breve, em 2026, vai estar estampando a nossa camisa, fazendo as camisas do Vasco da Gama. Eu gosto bastante das camisas da capa, né, do Vasco, mas paga muito mal o Vasco, né? Então acaba que não favorece financeiramente o Vasco da Gama. A Nike é uma empresa mundialmente conhecida, é a maior empresa de fornecedor esportivo, na minha opinião, é a Nike, né? A mais conhecida. Aí junto vem Adidas, Puma e etc. Mas enfim, o Vasco vai ser patrocinado por uma das maiores, a maior empresa de fornecedor esportivo do mundo, né, cara? É algo importante que vai pagar muito bem o Vasco da Gama, diferentemente do que a capa paga. O que me deixa ali com medo em relação a isso é o preço das camisas pro torcedor vascaíno. Será que vai ser muito cara, vai ser muito barata? Essa situação aí me deixa um pouquinho com medo, né? A gente vai saber somente lá no início do ano, quando a Nike fizer o enxoval do Vasco da Gama, tá bom? Falamos também sobre a situação do Leandrinho, vamos desejar uma boa sorte pro Leandrinho, pro nosso lateral. E é algo que também que não entra na minha cabeça, o fato do Fernando Diniz improvisar o Leandrinho como lateral, o Pumita Rodrigues como lateral esquerdo e não utilizar um cria que tá convocado para a seleção brasileira sub-20, né, que o Clube Bruges da Bélgica tem interesse. Mas no Vasco ele não serve. Pro Fernando Diniz ele prefere improvisar o Pumita Rodrigues, que falha pra caramba na lateral direita. Na lateral esquerda ele prefere improvisar o Fernando Diniz, né? Que loucura. É uma loucura absurda. Enfim, e falamos também, obviamente, sobre a dívida do Vasco com o Alberto Valentim e, obviamente, fora do sobre Rio, a Flapress, né? Que existe sim. Se você, torcedor vascaíno, tinha dúvida, ou torcedor de algum outro clube, tinha dúvida, realmente existe a Flapress. Isso é um fato, é algo ridículo, na minha opinião. O Flamengo quer ser maior que todo mundo, né? É algo que não é. Enfim, fato é esse. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas, tá beleza? É super importante de coração mesmo. Bom, é esse. Clica no botão de hypar porque ajuda a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas, meu irmão, compartilha nos grupos do WhatsApp, enfim, de outros lugares também, que é super importante. Tamo junto, daqui a pouco de tarde estamos de volta aí com mais informações e novidades do nosso Vascão. Abraço, tamo junto, saudações vascaínas!